ferramentas ali para o assentamento, para a oferenda, ou até mesmo para uma firmeza. Tem coisas diferentes aí no meio. Elas têm que ser reais, efetivas, ou elas podem ser substituídas por ferramentas artísticas, por símbolos ou por representações. Vamos analisar um pouquinho isso daí depois da nossa vinheta. Bom dia, Umbanda, seus minutos diários de conhecimento. Meu nome é Adérito Simões, eu sou sacerdote do T7, um terreiro localizado na cidade de Praia Grande, estado de São Paulo. Vamos lá. Qual que é a dúvida? Qual que é o problema? Bom, algumas umbandas ou alguns terreiros de umbanda colocam que para firmezas e também para assentamentos podemos, tá? Isso aqui não é a minha opinião, estamos observando fatos. E firmezas, assentamentos e também oferendas precisam ter ferramentas. Alguns separam essas ferramentas ou elementos em estes que estão na tela, os artísticos e simbólicos. Outros terreiros exigem que a ferramenta, que o instrumento seja efetivo, ou seja, que tenha corte, que tenha o tamanho, que seja real. Esse é o problema da pergunta do tema de hoje. E onde reside o tema? Porque se eu tenho um tema, eu tenho um problema, por que você está me falando isso? Se você nunca se deparou com isso, alguns pais de santo dizem, se você quer fazer uma magia de corte, você precisa usar a sua adaga, a sua faca ou a sua espada para o corte. Uma representação de uma faca ou de uma espada, ela não corta. Logo, de forma magística ou espiritualmente ou de forma efetiva, não há como usar um símbolo se é para devidamente cortar. Aí a tua cabeça vai... Ou se você está nesse tipo de tradição, você está pensando, não era assim? Não, não é. Alguns terreiros e alguns pais de santo, alguma parte da Umbanda, utiliza um termo e outra parte utiliza outro. Não tem uma pesquisa dizendo, olha, 30%, não tem isso. Aqueles que usam símbolos informam que o próprio símbolo guarda todo esse poder e todo esse mistério. Não é o fato da faca ter lâmina que faz essa faca ter um resultado no plano espiritual. E sim, a entrega do símbolo do elemento que se transforma na energia do corte, dizendo, informando que não são contrapartes espirituais dessa faca que serão ali recebidos e serão utilizados, por exemplo, por uma entidade para receber. Não. É a energia, o poder contido naquele símbolo, faca, tridente, que mais nós temos? Aqui tem uma colher, bem diferente, ou até mesmo o símbolo da cobra. Você não precisa ter uma cobra para ter ali um assentamento de Oxumaré. Você não precisa ter uma enxada, um rastelo para você fazer um assentamento de Ogum com suas ferramentas. Basta um símbolo artístico de ferro em que as representações dessas ferramentas estão ali contidas para você ter um efetivo resultado. Assim como a guia que contém uma caveirinha tem o mesmo poder do que um crânio real de alguém, de uma pessoa falecida, sim, falecida, com certeza. Conseguiu compreender agora? Conseguiu chegar no cerne da questão? Mas onde está o problema? Está no resultado. Bom, quando se tratam de animais, não tem o que dizer. Olha, para você fazer um assentamento de Oxumaré, você tem que ter uma cobra. E ela precisa ficar ali no assentamento, logo o assentamento tem que ser um viveiro, um aquário para Iemanjá, ou tem que ser um nicho específico. Nós sabemos que isso é inviável.
Portanto, nesse caso, o símbolo da cobra, ou a simbologia, o instrumento de Oxumaré é convertido pelo instrumento como, por exemplo, o xaxará, o ibiri. É quando o candomblé tem um instrumento específico para Oxumaré, com as cobras entrelaçadas, do qual o nome em Yorubá eu não me recordo. Mas pode ser desta forma. Para Oxóssi, os assentamentos têm o ofá, não tem o arco e uma flecha, pois o ofá é o próprio símbolo ali de Oxóssi. Se bem que Oxóssi possui, ele usa, é um caçador, ele tem ali, principalmente na sua história, a presença marcante do arco e da sua flecha. No assentamento de Ogum, dos instrumentos que eu lhe falei. Mas e nos assentamentos, por exemplo, da esquerda? Aí reside uma dúvida um pouquinho maior. Bom, se você usa o mesmo conceito do orixá, não tem que falar nada, é assim e pronto. Porém, se você utiliza o conceito de que para orixá é uma coisa, mas para o Exu poder te defender, ele precisa de instrumentos, precisa de armas. Logo, ele vai atender com esta arma em si. Só que ela não deve ter o corte, mas deve ter o tamanho perfeito para trabalhar, ou deve ter o tamanho correto e também efetividade de corte e de trabalho, pois ali a contraparte espiritual será utilizada, sim, pela entidade, não pode ser um instrumento artístico, não pode ser um símbolo, não pode ser uma representação. Tem que ser, por exemplo, isso. Desculpa se, não sei se aí é maçom, não é, sei lá, enfim, é uma foto bonitinha que eu peguei, eu não sou maçom, nem Rosa Cruz, nada, sou um bandista pai de santo. Todo mundo me pergunta depois, né? Ou coloca como se fossem as minhas considerações. É ou não é? Sim ou não é? Não, peraí. Não, mas você disse que nem na Umbanda Branca. Você passou um grande pano, hein, Aderto? Eu falei, não, eu só dei os fatos, não falei nada de mim. É uma aula expositiva, não importa o que eu falo. Quero saber o que você pensa. Aí você põe nos comentários. Mas vamos lá, vamos avançar. Compreendeu a problemática e também o tema? Legal, bacana. O instrumento como um símbolo e assim, podendo ser artístico, ou de forma efetiva, a própria ferramenta, faca, espada e assim por diante. O que eu acho? Eu acho que existe ali uma questão híbrida. Ah, Dert, você também está sempre aí no meio, né? Está em cima do muro. Não vai nem para lá e nem para cá. Não. Vem com o tio, que não é mais careca. Mas tem umas falhas ainda para preencher. Eu fiz transplante capilar, por isso que eu estou fazendo essa brincadeira. Quem é do canal sabe, quem está vendo a primeira vez vai ficar, que cara imbecil, né? Quando Ogum está em terra, você não entrega para ele, tá? Eu sou de uma umbanda em que eu trabalho com Ogum Yara, antes da gira de esquerda, Ogum Yara vem e os Oguns dos Filhos de Santo também, tá? Então por isso que quando Ogum vem é por isso. Quando Ogum incorpora e ele pede a sua espada, não dá para dar um pingente para ele. Aí ele pega um pingentinho assim, igual tipo Playmobil, sei lá, e pelo terreiro ele trabalha. Se for isso, é melhor não ter nada e ele fica só com as suas mãos mesmo, realizando o seu trabalho. Porém, tem uma espada que é consagrada para o trabalho de Ogum. Aí você entrega. Ela não tem corte, tá? Ela não oferece perigo, mas é uma espada. É uma espada. A mesma coisa para Nanã, com o Ibiri. Entrega para ela o xaxará de Obaluaê e assim por diante. Porém, lá dentro e também nos vasos, principalmente os vasos de defesa que ficam lá na porteira, eu vou até tirar algumas fotos do meu aqui, como é que tá, e vou colocar lá no meu Instagram. Ele tem esses instrumentos, essas ferragens enterrados ali. Não tem uma espada, uma adaga, mas tem as representações de todos esses elementos para gerar o efeito espiritual. Entendeu o híbrido? Se você vai oferecer para uma entidade seu Exu Tiriri, que é meu Exu, e ele vai atender uma pessoa, ele fala, traz o meu punhal, não vem o punhalzinho, entrega-se o punhal dele.
Então, para o efetivo trabalho com a presença do orixá ou da entidade, eu exijo o próprio instrumento. Para fazer magia, para trabalhar, para fazer um assentamento ou para fazer firmeza, né, esses 3 específicos rituais ou elementos, pode ou não ser o próprio instrumento. Como, por exemplo, as ferragens de Ogum no assentamento, os pequenos punhais e outros elementos ali no próprio assentamento da esquerda, do Exu, da Pombagira. Consigo compreender? Essa forma híbrida não é passar o pano e ficar em cima do muro. Não, para isso, realmente, essa forma é mais efetiva. Agora, para esse lado, para esse canto, existe essa outra forma que pode ser assim ou pode ser de outro modo. Grande abraço. As minhas redes sociais, elas são integradas, tá? Então, sempre que eu falo alguma coisa aqui, tem algum complemento no Instagram. Então, entra lá no Instagram e siga-me, e me siga lá no Instagram, @AderitoSimões. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro e tchau.